Começa agora. AEDAS no ar. A Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, manifesta pesar diante da decisão das instituições de justiça em relação ao procedimento administrativo aberto na Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, no dia 5 de setembro de 2025, a CEPLAG. A AEDAS destaca que sempre atuou com transparência e boa gestão, tendo o projeto para a OPEBA quase 100% de suas contas aprovadas pela auditoria Ernst Young, o que é acima do índice de razoabilidade de asseguração, que é de 80%. Afirmamos com completa segurança técnica e jurídica: não houve qualquer irregularidade ou desvio de finalidades praticado pela AEDAS no uso dos recursos do Fundo de Reserva do projeto para a OPEBA. A auditoria não identificou irregularidades na execução dos recursos. O que aconteceu na prática foi que a auditoria consultou as instituições de justiça para esclarecer como deveria ser feito o uso do Fundo Reserva. Em outras palavras, a auditoria avaliou as movimentações e, para continuar as análises das contas, pediu às instituições de justiça uma interpretação sobre a cláusula do Fundo de Reserva do termo de compromisso de 17 de julho de 2023. Além disso, é importante destacar que a CANF emitiu pareceres inconsistentes que acabaram influenciando a decisão das instituições de justiça. Sobre a coordenadora metodológica, não faremos mais qualquer apontamento, já que está claro a forma como ela vem fazendo o acompanhamento da AEDAS, tendo inclusive recebido orientação do juiz para corrigir seus estudos. O procedimento administrativo começou justamente quando a AEDAS estava em mesa de diálogo com as instituições de justiça e a CANF. Nesse momento, nos colocamos contra a falta de igualdade na proposta de distribuição dos recursos para as assessorias técnicas independentes da Bacia do Paraopeba, que prejudicava o direito das pessoas atingidas nas regiões 1 e 2. Esse assunto, inclusive, já tinha sido analisado pela Justiça, que solicitou a correção das distorções existentes. Você ouve agora a fala da Gabriela Cota, gerente institucional do projeto AEDAS para a OPEBA. Se trata de um processo conduzido de forma unilateral pelas instituições de justiça, que tem causado imensuráveis danos a esta instituição e ameaças de violação ao direito das pessoas atingidas das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba. Este processo não tem qualquer respaldo no próprio termo de compromisso assinado pelas instituições de justiça em julho de 2023. É importante lembrar que o Fundo de Reserva, previsto no termo de compromisso, deve ser usado pela instituição para cobrir custos indiretos, despesas imprevistas, contingências e possíveis indenizações, todas ligadas à execução do acordo. A própria cláusula que cria o Fundo de Reserva já prevê que o valor seja destinado a atividades do acordo, incluindo despesas para o fortalecimento da instituição, que é fundamental para a maior qualidade do assessoramento. Agora, você ouve o trecho da cláusula 4ª, Fundo de Reserva. 4.1. Fica instituído um fundo de reserva destinado a cobrir eventuais gastos com custos indiretos, despesas imprevistas e extraordinárias, contingências e indenizações a terceiros necessárias à execução do objeto previsto na cláusula 1ª ou dele decorrentes. 4.1.1. O fundo de reserva será constituído por um percentual de até 7% descontado de cada parcela referida na cláusula 3ª, sendo previsto no plano de trabalho e depositado em conta bancária específica de titularidade da assessoria técnica independente e vinculada ao presente instrumento. 4.1.2.
O fundo de que trata esta cláusula quarta deve ser usado estritamente para as atividades relacionadas à execução do acordo judicial e compreende despesas destinadas ao fortalecimento institucional da assessoria enquanto entidade sem fins lucrativos, voltadas a contribuir para o desempenho de seus objetivos, sua missão e seus objetos gerais previstos nos seus estatutos sociais, atinentes às suas atividades institucionais, podendo ser usada para o pagamento, entre outras, de despesas relativas à sua estrutura, aquisição de bens e equipamentos, prestação de serviços, impostos, taxas e despesas de pessoal, encargos e benefícios, bem como custear quaisquer contingências e despesas extraordinárias que não devam ser diretamente custeadas pelos recursos alocados na conta vinculada para a execução das ações previstas no plano de trabalho. Neste contexto, o fundo de reserva funciona como uma taxa administrativa, um recurso destinado ao fortalecimento das instituições sem fins lucrativos que atuam como assessoria técnica independente. Sem esse recurso, a execução dos projetos da AEDAS ficaria em risco. O termo de compromisso permite usar o fundo para a execução do acordo e não houve irregularidade no uso dos valores que ajudaram a fortalecer a instituição para este fim. Com uma parte desse fundo, que se complementa com recursos de outros projetos, a AEDAS adquiriu um imóvel onde se alocará o servidor com todas as informações levantadas pela assessoria. Com o término do projeto Paraupeba, estas deverão ser mantidas adequadamente, tanto para subsidiar as instituições de justiça, mas, sobretudo, para resguardar as próprias pessoas atingidas. Isso está em conformidade com o prazo de prescrição dos dados, que é de 10 anos, de acordo com o Código Civil. Além disso, foi feita a análise de viabilidade econômica e o valor a ser gasto com o aluguel pelo período de armazenamento necessário é maior que o valor empenhado na aquisição do imóvel. Ou seja, é uma ação baseada nos princípios de economia e na boa gestão dos dados da reparação. O processo administrativo questiona a contratação de uma consultoria especializada para elaborar e implementar a política de conduta e ética no ambiente de trabalho, considerada custo indireto. Essa contratação é essencial para o projeto Paraupeba, permitindo que a AEDAS execute suas atividades de forma profissional, capacite sua equipe e previna ou corrija práticas antiéticas e de discriminação, promovendo um ambiente ético, seguro e produtivo. Políticas como essa são fundamentais para instituições envolvidas em reparação e defesa de direitos humanos, estabelecendo regras e medidas contra fraudes, assédios e discriminações. A contratação também cumpre exigências legais do Ministério Público do Trabalho e está vinculada ao plano de trabalho sem qualquer irregularidade. Surpreende a AEDAS que essa medida, que deveria ser incentivada, seja questionada. Por essas razões, não faz sentido apontar descumprimento ou irregularidades que não existem. O problema está na interpretação de algumas cláusulas do termo de compromisso, o que não justifica abrir um procedimento administrativo, aplicar penalidades ou tentar desmoralizar a AEDAS, que sempre defendeu os direitos das populações atingidas e vem aprimorando o monitoramento, gestão e transparência. Quando acionada, a AEDAS pediu formalmente uma reunião com as instituições de justiça, que foi negada, resultando na aplicação de penalidade sem diálogo com a AEDAS e sem consulta às comunidades atingidas, algo lamentável, já que o diálogo é essencial para proteger os direitos das pessoas atingidas.
Vale lembrar que o próprio termo de compromisso prevê que o procedimento de prestação de contas siga o rito estabelecido no Acordo de 2020, em processo tramitado na Segunda Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Esse procedimento segue o termo de compromisso anterior, que ainda está em vigor nessa parte da cláusula 7ª, que você vai ouvir agora. 7º. Caso as auditorias apresentem relatório que aponte irregularidades na auditoria contábil financeira e ou na auditoria finalística que possam comprometer a efetiva prestação da assessoria técnica aos atingidos, as instituições de justiça ouvida a coordenadoria metodológica finalística, se considerarem tratar-se de motivo fundado e relevante para tanto, poderão suspender integral ou parcialmente os próximos aportes de recursos até a regularização da situação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis, nos termos do presente termo e da legislação aplicável. 8º. Não sendo efetuada a regularização da situação no prazo e na forma previstos, as instituições de justiça, após a garantia de manifestação da ATI e da manifestação dos atingidos, poderão requerer ao juízo a substituição da ATI. É grave e lamentável que, mesmo sem irregularidades, as instituições tenham optado por não dialogar sequer sobre o previsto no trecho da cláusula que você ouviu. É preocupante a publicização da comunicação pelas instituições de justiça de qualquer indicativo de má-fé ou má gestão dos recursos do projeto para a UPEBA diante do que já foi aqui evidenciado. Todas as movimentações acima foram feitas com respaldo nas cláusulas do termo de compromisso de 2020 e 2023, aos quais a entidade está vinculada e em princípios de cuidado com os dados e direitos das populações atingidas, assim como dos trabalhadores e trabalhadoras que atendem a essa população. Reforçamos que a EDAS está sempre aberta ao diálogo. Se houver qualquer divergência sobre a interpretação dos termos de compromisso, acreditamos que o caminho certo é conversar, alinhar entendimentos e seguir os procedimentos já estabelecidos, incluindo a participação dos atingidos, em vez de iniciar um processo que desmoraliza a instituição e não contribui para a construção da justiça. É importante lembrar que as mesmas instituições que estão questionando o uso do fundo de reserva para fortalecer a EDAS já reconheceram em outros processos de reparação em Minas Gerais a importância de apoiar mecanismos que fortalecem instituições sem fins lucrativos que trabalham pela reparação da população atingida, mostrando uma contradição. Diante da não abertura para um entendimento conjunto sobre a cláusula acordada com as instituições de justiça, a EDAS está tomando todas as medidas legais e necessárias para que esse processo administrativo sem fundamento não prejudique a instituição nem os direitos das pessoas atingidas. Seguiremos firmes no cumprimento de nossa missão institucional, na defesa incansável dos direitos humanos e dos direitos das populações atingidas, sempre em luta por justiça e reparação. Nós vamos para um intervalo e voltamos já. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. Voltamos! Agora você confere as notícias sobre o anexo 1.1. As atividades da entidade gestora já estão acontecendo nos territórios e no dia 6 de setembro, na região 2, a pauta foi a discussão sobre os setores locais previstos na governança popular do anexo 1.1, ou seja, o modelo de gestão participativa criado para garantir que os projetos de demandas das comunidades financiados com recursos do anexo 1.1 sejam definidos pelas pessoas atingidas com base em suas necessidades, prioridades e propostas. O Pedro Henrique dos Santos,
liderança indígena do povo Aranã, em Juatuba, fala um pouco sobre o espaço. Eu sinto que a gente vai conseguir progredir para frente, né? Porque, pelo que falaram, foi praticamente um resumo, né, das coisas que já foi dito. Então, a gente espera avançar mais, né? Para a gente conseguir o que a gente tem em mente, né? Arísio Fonseca, da entidade gestora Caritas, avalia a atividade desenvolvida na região 2. Hoje nós tivemos a oportunidade de estar aqui na R2 conversando com os componentes, né, dos setores, PC-Tramas, os Aranãs, Quilombo, e foi um momento bastante bom de troca com eles, primeiro momento de formação para atuação na governança popular. Viemos com a intenção de ter um momento bastante tranquilo, mas ao mesmo tempo de muita troca, e conseguimos, né, com um público bastante interessado, com algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas sugestões, o que é importantíssimo para nós na entidade gestora. Nós também estamos bastante animados para trabalhar com as próprias comunidades tradicionais, sobretudo naqueles projetos que mais interessam, né, as comunidades, e estamos dispostos aí também a estarmos abertos, né, ao diálogo sempre frequente, com bastante confiança entre a entidade gestora e as próprias comunidades tradicionais. Obrigado. Tateto Vula Kisoyá, liderança da UTT Nizu Nivula Quilumbo, em São Joaquim de Bicas, destaca a importância da participação das pessoas atingidas. Então é o seguinte, para mim chegou no momento de definição, de união, mas que seja de bom para todas as comunidades, porque querendo a gente está falando aqui, a gente não está falando só para mim que sou de São Joaquim de Bicas, a gente está falando para o pessoal de Mário Campos, a gente está falando para o pessoal de Juatuba, no geral. Então quando se trata de várias comunidades, cada um com as suas necessidades, eu creio que a gente tem que ser muito bem elaborado, como eu falei anteriormente. Tem o caso da ansiedade de resolver a situação, porém a gente tem que ter o respeito e a união e saber que cada caso é um caso. Então, e que do mesmo jeito que a EDAS como assessoria, que a Caritas como a gestora, as pessoas atingidas também façam a sua parte, estejam realmente engajadas na definição disso aí, sejam participativas realmente, queiram realmente participar desse projeto. Já as comunidades atingidas da região 1 também se reuniram no dia 6 de setembro para dialogar sobre as ideias de projetos para o anexo 1.1. As comunidades dialogaram sobre as primeiras ideias de projetos comunitários locais e regionais que foram sugeridas pelas comissões, conselheiras e conselheiros e agentes multiplicadores. A partir dos trabalhos, as comunidades organizaram uma listagem com as primeiras ideias de projetos para o anexo 1.1 e que serão entregues à entidade gestora. Na atividade na região 1, as lideranças foram divididas em grupos para a conferência das ideias de projetos. As ideias foram agrupadas em 4 blocos temáticos, contemplando iniciativas locais e regionais. As crianças da região 1 também desenvolveram atividades na ciranda com ideias de cultura, esporte e lazer para a comunidade. Paula Pimenta, da EDAS, explica sobre a dinâmica das atividades e os próximos passos. O objetivo é a gente partilhar e dialogar sobre as ideias, né, que foram levantadas junto às comissões, os conselheiros e conselheiras, né, que foram escolhidos junto aos agrupamentos, né, os futuros conselhos locais, com as lideranças e com os agentes multiplicadores. Então a gente partilhar esse conjunto de ideias que foram já levantadas, foram em torno de 100 ideias de projetos, e, enfim, trocar um pouco as ideias sobre isso também organizar, ao final, né, uma listagem dessas primeiras ideias de projetos. E a gente vai pegar toda essa percepção, organizar essas informações e entregar para que a entidade gestora possa conhecer, né, ter uma primeira ideia, primeira noção assim, do que já tem circulado no território, né, sobre quais projetos estão sendo pensados, para depois eles poderem aprofundar mais, né, detalhar, realmente construir tecnicamente os projetos, mas aí é mais à frente, né?
Iris, da comunidade de Piedade do Paraupeba, em Brumadinho, conta pra gente sobre as expectativas dos projetos das comunidades. É um tema muito importante, porque é um tema que fala de projetos e que mexe com a comunidade. E o que eu espero? Eu espero que essa reunião dê andamento sério, porque o que nós queremos é o bem da nossa comunidade. E que esse projeto que a gente está fazendo, né, inclusive o Aprendendo no Quintal, que caia em mãos verdadeiras, em mãos que levem a sério a nossa proposta. Porque a nossa proposta é o bem-estar da nossa comunidade, que devido a tanto acontecimento foi devastada e precisa de ser levantada novamente, ela precisa de ser nascida novamente. Essa é a minha proposta e eu estou muito feliz de estar aqui, né, com um projeto meu que tem muitos anos de luta e que, se Deus quiser, vai sair de um papel e vai nascer para a minha comunidade, não só para a minha comunidade, mas para todo o território, ter uma vida melhor. Evandro de Paula, liderança da comunidade tradicional Família Quilombo Sanhudo, também aponta as expectativas sobre as ideias de projetos comunitários. O espaço hoje também está sendo muito importante, né, que a gente está discutindo hoje a respeito dos projetos, né, que vai aderir à nossa população em geral. Isso é muito importante. Esperamos também, temos confiança, né, que isso vai chegar até, né, a gestora, que é de fato, né, a responsável por tudo isso. Esperamos que eles também, né, sejam transparentes como a EDA está sendo, né, e que possa realmente atender todas as nossas expectativas. A Ana Paula Assis, de Córrego do Feijão, também avaliou as atividades. E eu acho que esse debate sobre a Anexo Ponto 1 é muito importante para todas as comunidades, porque é uma maneira de discutir qual projeto abrange melhor cada comunidade, com suas reais necessidades, né? Então é importante que a gente tenha esse espaço, que ele é grande, ele é amplo, cabe às pessoas e consegue também fazer com que os grupos tenham lugares afastados para poder discutir de acordo com a região que ele está enquadrado. Então é importante essa divisão dos grupos, né, para que cada realidade da região seja discutida, seja votada, de uma maneira que os projetos eles sejam bem aproveitados, de acordo com a realidade de cada comunidade. Ei, gente, por hoje era isso, muitas informações importantes e, é claro, a gente segue conectado dia a dia pelas nossas redes sociais, no @aedasmg e no nosso site, o aedasmg.org. Uma ótima semana a todos e todas, um grande abraço e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Douglas Kissen e Isis Oliveira. A apresentação e edição de áudio é de Lucas Jerônimo. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Alif Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto AEDAS Paraupeba.